A revista Veja trouxe uma reportagem falando sobre antigos aliados de Bolsonaro que foram completamente abandonados ao Deus dará pelo presidente da República. Algumas figuras como Oswaldo Eustáquio, Alan dos Santos, o próprio Weintraub e particularmente Sarah Winter estão totalmente escanteados pelo Bolsonaro e alguns deles mostrando certo arrependimento. Eu sei que eu não falaria, prometi a vocês que não iria falar absolutamente mais nada sobre Sarah Winter, mas esse não é um vídeo comentando as peripécias que Sarah Winter fazia, como atirar fogos de artifício no STF, fazer atos de fato terroristas, porque ela queria de publicidade. Ela queria que as pessoas comentassem sobre o que ela estava fazendo, só que esse vídeo não é um vídeo para falar sobre atos de Sarah Winter, mas para discutir o que Bolsonaro tem feito com os seus antigos aliados e como houve uma mudança de postura por parte do presidente da República. Já peço seu like, clique no botão de gostei, temos a meta de 500 likes em menos de uma hora, ajude o canal a continuar a sua caminhada para aumentar ainda mais a nossa comunidade de reflexão. Nós temos que lembrar, para entendermos toda essa história de Sarah Winter, falando que ela sentia vergonha, que ela sente vergonha quando ela vê ela gritando mito, nós temos que lembrar de Alan dos Santos, o vulgo Gengivão, que teve o seu canal fechado pela plataforma, porque era um canal que propagava notícias falsas. E nós não queremos, o capitalismo não quer mais fontes de informação que sejam fontes de informação duvidosas. Tanto que o YouTube, o Google, o Facebook, o Twitter têm fechado e notificado mostrando que as notícias de fato são falsas com selos de autenticidade. Essa aqui é uma notícia falsa, tome cuidado para passar mais credibilidade, porque qualquer tipo de notícia falsa, notícia mentirosa, provoca instabilidade no capitalismo e o capitalismo ele gosta de navegar por águas tranquilas. Quando começou toda a investigação a respeito do gabinete do ódio, disparo de notícias falsas, ataques às instituições republicanas e democráticas, o Alan dos Santos se viu num fogo cruzado e ele seria pego, seria investigado como o Oswaldo Eustáquio foi investigado. E aí o que o Alan dos Santos fez? Ele procurou advogados do Bolsonaro e o Bolsonaro fechou a porta para ele, falou: some daqui, cara, eu não quero ser mais para perto de mim não. E aí o que aconteceu? Ele teve que fugir para os Estados Unidos, ficou lá, apareceu algumas vezes no Pingo dos Is, na Jovem Pan, e nós sabemos qual é a credibilidade da Jovem Pan hoje, é zero. E ele apareceu na Jovem Pan, mas o Bolsonaro o escanteou. Oswaldo Eustáquio é outro, foi preso, tinha que cumprir certas medidas restritivas, furou essas medidas restritivas, acabou sendo preso, teve lá um acidente dentro da cadeia, possivelmente vai ficar com as pernas paralisadas e agora está com uma tornozeleira eletrônica em prisão domiciliar. O Abraham Weintraub também teria problemas. O que ele fez para evitar qualquer tipo de situação desconfortável, pediu demissão do cargo de ministro da Economia, da Educação, fugiu para os Estados Unidos, está lá com um cargo no Banco Mundial, mas nem pisa mais no Brasil. E por fim, Sarah Winter, que foi presa e agora está com tornozeleira eletrônica cumprindo prisão domiciliar. Sarah Winter foi talvez a mais visceral de todas esses aliados de Bolsonaro. Falava do Alexandre de Moraes, falou várias e várias coisas, era uma bucha de canhão de Damares Alves, toda aquela situação envolvendo aquela menina, se lembram da jovem que teve aquele problema com o tio, coisa do tipo, que aí acabou engravidando e aí o nenê foi retirado. Eu tenho que tomar cuidado na hora de falar isso, porque se eu uso palavras erradas aqui, o YouTube percebe e aí corta o alcance do vídeo. Então tem que tomar muito cuidado, mas você sabe o que eu estou falando. A Sarah Winter aparentemente obteve informações vindas do gabinete de Damares Alves, porque elas tinham uma proximidade bem grande. Agora, Sarah Winter, que foi completamente escanteada, falou à Veja que o próprio Alexandre de Moraes, que é o ministro do STF, o guru do STF, a ajudou muito mais do que a própria Damares Alves, que ela tem mais consideração pelo Alexandre de Moraes, ou Xande de Moraes, do que pela Damares Alves. E ela fica envergonhada de vendo quando ela chamava Bolsonaro de mito, ela fica, eu não sou mais essa pessoa. Ela disse que faria tudo igual o que ela fez para defender o presidente, mas ela está com uma certa vergonha. E qual é a situação do Gengivão, da Sarah Winter e também do Oswaldo Eustáquio? Todos eles foram escanteados por Bolsonaro. Aquela forma do Bolsonaro de governar usando essas pessoas acabou. E por que acabou? Porque o Bolsonaro, até determinado ponto do governo, até antes da pandemia, ele não tinha seguidores, ele tinha um exército. E um exército, podemos chamar um exército bonapartista. E o que é esse exército bonapartista? O Bolsonaro ele era quase um bonapartista. Alguém que queria submeter os interesses tanto das instituições republicanas, como o Congresso, o Senado, o próprio Judiciário, o STF, aos belos prazeres do governo federal.
do poder executivo. Então ele queria colocar o poder executivo em uma posição que subjugava os outros poderes. E ele usava essas pessoas como bucha de canhão, massa de manobra, de fato, como um exército bonapartista para suprimir os demais poderes. Esse era o objetivo de Bolsonaro. Então sempre havia um ataque direcionado ou ao Rodrigo Maia, ou a um ministro do STF, ou a alguma instituição republicana. Porque na cabeça dessas pessoas, o Bolsonaro, como sendo o antissistema, iria combater toda a podridão, toda a corrupção das demais instituições republicanas que visivelmente estão contra o país, e eles, que são os maiores patriotas de todos, iriam ajudar Bolsonaro quase a governar absoluto perante as outras instituições. Chegou até mesmo o momento que eu acreditava que o Bolsonaro ele estava querendo mudar esse presidencialismo de coalizão para um presidencialismo de corresponsabilidade. Ou seja, eu vou chegar até Bolsonaro, vou chegar até determinado ponto. A partir desse ponto das minhas vontades, eu não quero negociar com ninguém, eu vou colocar o meu exército para começar a pressionar na internet, nas ruas, enfim, o Congresso para o Congresso vir a reboque comigo. Ele tentou fazer isso, não deu certo. Quando veio a pandemia, o Bolsonaro percebeu que ele não conseguiria, até mesmo antes da pandemia, o Bolsonaro percebeu que essa estratégia não daria certo. E por quê? Porque o crescimento econômico de 2019 foi um crescimento pífio. 2019 cresceu 1,1%. 1,1% é pior do que foi 2017 e 2018, períodos pré-crise. Ou seja, o desempenho econômico de Bolsonaro / Paulo Guedes, mesmo antes da pandemia, era muito pior do que o desempenho do Michel Temer. Então Bolsonaro percebeu, olha, se depender da questão econômica, eu não vou ser reeleito. E ele sempre apostou nisso. E aí, o que ele teve que fazer? Uma mudança de comportamento gerencial de comando para se adequar ao seu primeiro e principal objetivo, que é ser reeleito em 2022, porque o presidente é um deputado federal do baixo clero. E vendo que a pandemia avançava, vendo que a situação dele poderia ficar complicada em várias frentes, quais são essas frentes? Investigação do Flávio Bolsonaro, porque há a ligação da família do presidente, incluindo o próprio presidente, à milícia do Rio de Janeiro e o escritório do crime. Então a ligação do Bolsonaro com o crime organizado. Então isso poderia prejudicá-lo. Também há a questão do impeachment, porque a pandemia, à medida que ela foi avançando, a situação do Bolsonaro também ficou complicada. Porque ele negou a pandemia, negou o distanciamento social, negou o uso de máscaras, está negando a vacina. Então tudo isso complica o Bolsonaro e ele não pode ser tão agressivo como ele estava sendo antes, porque é um contexto diferente. E com a economia indo mal por conta da pandemia, ele precisou mudar o seu comportamento. E de fato ele mudou. Hoje o Bolsonaro ele é um governador, ele é um presidente, um governante do centrão. Ele não trabalha mais com esse pessoal do gabinete do ódio. Ele usa de vez em quando para manter a chama do bolsonarista, do bolsominion acesa. Porque esse pessoal barulhento ajuda o presidente a tentar ser mais forte e chegar confiante ou com chances de levar a eleição em 2022. Ele não pode perder esse eleitorado. E ele continua cevando, mas não como ele fazia antes. Os ataques diminuíram muito com as investigações da CPMI e das fake news. Então ele tirou esse pessoal, porque o Bolsonaro ele entrou no sistema, faz parte do centrão, e ele não pode ter essa gente atacando o Arthur Lira. Até mesmo porque o Arthur Lira ele demonstrou, com a votação da autonomia do Banco Central, um poder de mobilização gigantesco. Foram mais de 330 votos. 330 votos é muita gente. E esse recado do Arthur Lira para o Bolsonaro também foi percebido. Eu desengavetei um projeto que estava aqui há muito tempo, e eu votei em poucos dias. Se eu quiser, eu te derrubo. Porque eu tenho base para fazer isso. Você me ajudou a ter essa base. Se eu quiser, eu puxo teu tapete, eu tiro você e coloco o Mourão. Então o Bolsonaro tem que ficar bem mais cauteloso nos ataques dos aloprados, dos olavetes, do que ele estava antes. Porque, como eu falei já há alguns dias, o jogo que o Bolsonaro está jogando é um jogo extremamente perigoso, porque ele pode perder o controle. Ele já não tem mais o controle do jogo. O jogo está rolando, eles estão batendo para um lado para o outro, estão ao Deus dará, vamos ver quais são os caminhos. Ele pode só dar direcionamentos, mas ele não pode conduzir, porque agora é um jogo completamente diferente do que era até Rodrigo Maia deixar a presidência da Câmara dos Deputados. Mas o que vocês acham dessa mudança de comportamento de Bolsonaro, desprezando completamente antigos aliados?
Se você gostou, clique no botão de gostei. Ah, não pense que eles vão se virar contra Bolsonaro. Não vão. Sarah Winter não vai se virar, o Gengivão também não vai e o Oswaldo Eustáquio também não vai. Porque o que eles vão fazer? Eles vão ficar de guarda. Porque assim que Bolsonaro mudar o seu comportamento ou precisar da ajuda deles, e vocês sabem do que eu estou dizendo, né? Dinheiro, claro, se rolar dinheiro, eles voltam a apoiar o presidente da República. Então é um apoio que está em stand-by. E eles nunca vão ir contra Bolsonaro nesse momento porque perderiam essa possibilidade de boquinha. Se você gostou, clique no gostei, você sabe, se inscreva, ative as notificações, você pode me seguir no Twitter também, é @profileooficial.